Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Era o mês de abril do ano de 1954, quando uma família com 7 pessoas mudaram-se para um velho casarão que existia próximo da margem do rio Paranapanema. Aquela família era recém-chegada da cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Entre eles, havia um homem chamado João Ferreiro, e foi ele quem comprou aquela propriedade e pretendia ganhar dinheiro com o seu trabalho de ferrar cavalos. Ele produzia ferraduras para os cavalos e burros, e ali naquela região ele esperava conseguir uma boa clientela. No local havia muitos criadores de gados nas fazendas e também muitos viajantes passavam por ali montados em seus animais. Quando João Ferreiro chegou para comprar aquela propriedade, alguns moradores mais antigos disseram dos perigos que ele estava prestes a enfrentar se viesse morar naquele casarão assombrado. As pessoas falavam que ali existia um monstro que saía do rio durante a noite e feria os moradores dali com suas garras, e muitos, em estado de loucura, saíam vagando pelo mato e nunca mais retornavam. E no porão da casa, uma mulher tentou se enforcar. Por sorte que a corda era fraca e arrebentou, e quando ela caiu sobre a cadeira na qual ela usou para ficar em pé, acabou tendo um braço fraturado e 2 costelas quebradas. Com o barulho causado pela queda da mulher, o marido dela, que estava dormindo, acordou e desceu correndo até o porão. E temia que o pior teria acontecido com a esposa, pois era tarde da noite e ela não estava deitada ao lado dele. Quando o homem chegou no porão, ele a encontrou deitada no chão. E um cheiro de peixe podre estava insuportável naquele lugar. Depois que a mulher foi socorrida, ela disse que estava deitada no momento em que ouviu uma voz dizendo para ela ir até o porão e que deveria levar um pedaço de corda para amarrar uma cesta com peixes e pendurá-la numa viga de madeira no forro daquele cômodo da casa. Sonolenta, ela pegou a corda e foi até o porão. Mas ela disse que não conseguia lembrar-se da cesta com peixes. Mas aquela voz a seduzia para o local. A mulher disse que sentia o cheiro de peixes. Era como se realmente houvesse uma cesta cheia no porão, mas não havia. Ela e o marido não tinham pescado durante o dia. E se eles tivessem feito, então teriam deixado os peixes na cozinha e não no porão da casa. Mas a mulher não conseguia pensar nesse detalhe. E igual a uma sonâmbula, ela seguiu aquele chamado. Depois, ela só lembrava que estava caída no chão, ferida, no momento que o esposo chegou correndo, desesperado para socorrê-la. Alguns meses depois daquele pavoroso episódio, foi o homem quem sofreu um ataque enquanto dormia. Um ser monstruoso com cabeça igual a de peixe e com as mãos cheias de escamas ficou em pé ao lado da cama do casal, e no momento que o homem acordou e tentou levantar-se, o monstro o pegou pelo pescoço e estava estrangulando ele quando a mulher acordou, e num salto ela levantou-se, pegou um candelabro de ferro que estava sobre o criado mudo e bateu com força na cabeça do intruso que estava enforcando o marido dela. E ao receber a pancada, o monstro correu, pulou pela janela por onde ele entrou, seguiu na direção do rio e desapareceu na escuridão. Naquela noite, aquele casal foi dormir em outro lugar, pois o quarto onde estavam ficou com o piso molhado e no ar havia um fedor de peixe que o deixou irrespirável. Mas aquelas histórias não fizeram o João Ferreiro mudar de ideia. Ele comprou a propriedade. O preço estava baixo e João acreditava que fez um ótimo negócio. A velha casa só precisava de reparos nas portas, janelas e no telhado, e para isso ele trouxe um filho e um genro para ajudá-lo na reforma. E depois que terminaram o serviço, eles voltaram até Ribeirão Preto para buscar a família.
Usando o antigo caminhão, toda a família e mobília partiram para a nova moradia. E durante o tempo de uns 90 dias, mais ou menos, tudo estava em perfeita ordem naquela casa, exceto pelo trabalho pesado que as mulheres tiveram para acabar com um odor horrível que insistia em permanecer no porão. Era um cheiro que lembrava a carniça de peixes, e elas usaram até querosene com sabão para limpar o local. Foram dias de trabalho, mas elas deixaram tão limpo o ambiente que até parecia outro lugar. Aquela família era formada pelo casal João Ferreiro e esposa, 2 filhos, sendo um homem e uma mulher, um genro, uma nora e uma neta com 6 anos de idade. Aquele casarão ficava numa região afastada do vilarejo. Então, por isso, João Ferreiro adquiriu alguns cachorros e os colocou de guarda na propriedade. O lugar era rodeado por uma vasta vegetação e durante as noites sem luar, os cachorros poderiam avisar se houvesse a aproximação de algum desconhecido. Na mesma propriedade, não muito longe da casa, existia uma lagoa muito grande. E foi lá, no final de uma tarde, no momento em que as mulheres estavam lavando roupas, enquanto a menina de 6 anos brincava na margem, tentando pegar alguns peixinhos que se aproximavam dela. Ela estava deitada sobre a grama, e uma de suas mãos estava dentro da água quando viu uma sombra vindo em sua direção pelo fundo da lagoa. Assustada, tentou levantar-se, mas alguma coisa a segurou pelos cabelos e puxou-a para dentro da água. Por sorte, a menina gritou. A menina não estava longe das mulheres que lavavam roupas. Então, ao ouvir o grito, a mãe dela pulou na água e a segurou pelos pés. A menina chorava muito depois que foi retirada da água. Ela estava apavorada. E não somente ela se assustou, mas também sua mãe, sua avó e sua tia ficaram temerosas com o que havia acontecido. Depois do ocorrido, todas elas voltaram rapidamente para a casa delas. Itamar, o pai da menina, estava esperando por elas. E ao ficar sabendo do acontecimento, ele brigou com a esposa dizendo que elas descuidaram da menina e a deixaram dormir na beira da lagoa, por isso ela caiu. A menina falou ao pai o que viu dentro da água, mas ele não acreditou e disse que ela estava sonhando. Irritado, Itamar se afastou e foi até a cocheira ajudar o sogro a alimentar os cavalos. Uma brisa que chegava da lagoa trazia um cheiro de peixes, e aquilo deixou os cavalos impacientes. Parecia que eles queriam sair dali, e corriam ao redor da cerca buscando uma saída. No pensamento do João Ferreiro e do Itamar havia uma indignação sobre o que estaria acontecendo com aqueles animais. Até pensaram que era alguma cobra passando ali perto. Isso assustaria os cavalos. Mas depois de olharem ao redor da cocheira, constataram que não havia nenhum animal selvagem ali perto. A noite já estava chegando quando os 2 homens terminaram o serviço e se dirigiram ao casarão. Durante a madrugada, os cachorros latiram muito. Alguma coisa estava assustando eles. Com o barulho causado pelos cavalos relinchando e se agitando no curral, e com os latidos dos cães, ninguém conseguia dormir, pois a algazarra era perturbadora. Enraivecido, Itamar levantou-se, acendeu um lampião e foi até a porta dos fundos da casa. Ele queria saber o que estava provocando aquele escarcéu lá fora. No instante que ele abriu a porta, entrou um vento e derrubou alguns objetos que estavam na prateleira da sala e uns vasilhames na cozinha. No quarto, no andar superior, João Ferreiro ouviu o estardalhaço e rapidamente desceu pela escada e foi ao encontro do Itamar, que já estava lá fora da casa. Ao verem a atitude dos cachorros, estranharam. Os cães não estavam afugentando algum invasor, mas sim se afastando em busca de proteção. A noite estava enluarada, então não tiveram muita dificuldade para olharem ao redor do casarão, e até onde a visão deles alcançava, não tinha nenhuma anormalidade. Dentro da casa, no corredor dos quartos, no andar superior, o filho do casal, que dormia com a esposa num quarto em frente ao dos pais, percebeu um movimento estranho diante da porta. O rapaz levantou-se e vagarosamente foi olhar através de uma fresta. Ele começou a gritar no instante que viu um homem muito feio usando roupas escamosas.
e ele levava numa de suas mãos um pedaço de corda, e com a outra ele segurava nas mãos da mãe do rapaz. A mulher, que parecia hipnotizada, não fazia nenhuma objeção ao acompanhar aquele ser horrível que fedia peixe estragado. Sem pensar, o rapaz abriu a porta do quarto e saiu gritando em perseguição ao monstro que estava levando a mulher. Mas o piso do corredor estava molhado, então o rapaz escorregou e, ao cair, bateu a cabeça e desmaiou. Mas os gritos dele chamaram a atenção dos dois homens que estavam lá fora. E rapidamente eles entraram correndo. Ao chegarem no pé da escada, viram o monstro descendo com a mulher. Aquele ser soltou a mulher e foi para cima do João Ferreiro, que já estava subindo ao encontro deles. E houve um choque tão forte entre os dois que os fez rolarem degraus abaixo. João Ferreiro e o monstro caíram aos pés de Itamar, que segurava um lampião aceso e cheio de querosene. Logo, ele quebrou, com uma pancada, o lampião nas costas daquele ser fedido e monstruoso. Ao quebrar o lampião, o querosene se espalhou e começou a incendiar o invasor, que saiu correndo na direção da lagoa. Os dois homens o seguiram e viram o monstro entrando numa gruta que existia no barranco de uma das margens. João Ferreiro e seu genro Itamar acharam melhor não seguirem o bicho dentro do buraco e voltaram para casa. Enquanto caminhavam, eles disseram que explodiriam com dinamite no dia seguinte a entrada daquela caverna. E assim eles fizeram antes do sol nascer. Entre eles, achavam que tudo havia se acabado. Será? Será mesmo que tudo acabou ali? E será que o monstro passou a noite lá dentro? Mas será que não existia outra saída daquela gruta? Eles nem sequer pensaram nessas possibilidades. Ao retornarem, encontraram as mulheres diante do casarão. E elas pediam para ir embora daquele lugar. E diante da insistência, João Ferreiro decidiu vender aquela casa. Somente depois de 2 meses de espera, eles conseguiram trocar aquela propriedade por outra no norte do Paraná. E depois que eles foram embora, nunca mais pensaram em voltar naquele lugar.